Olá a todos, vamos iniciar o vídeo de correção da atividade 4. A atividade 4 era para descrever a retinografia colorida, a angiografia fluorescente e a tomografia de coerência óptica do caso e aventar uma hipótese diagnóstica para esse paciente. Então, inicialmente nós temos uma retinografia colorida e o que chama atenção inicialmente é essa área que eu fiz um realce em amarelo, que é uma área que tem uma extensa exudação. Então, nós temos um acúmulo de exudatos duros nessa região próximo à mácula, em polo posterior, junto à arcada vascular temporal superior. Além disso, nós temos uma outra área que nos chama a atenção, que é uma área do vaso fantasma, que aqui nesse realce também. Então, nós temos uma área de vaso fantasma junto à arcada vascular temporal superior. E dentro dessa área, próximo dessa área do vaso fantasma e da área da exudação, a gente tem uma área que agora chama menos a nossa atenção, mas é uma área que tem alguns pontos hemorrágicos, né, que a gente fez um realce em vermelho. Iniciando a angiografia, a gente tem nessa face, essa primeira imagem, que é a foto pré-injeção do corante, uma alteração de coloração dessa área superior, e na fase venosa precoce, após a injeção do corante, a gente nota uma área hipofluorescente. Aqui no realce é onde está essa área hipofluorescente. É uma área hipofluorescente por não perfusão do corante. Inclusive, na área dos vasos fantasmas, a gente tem uns vasos não perfundidos. Aqui na fase venosa mais tardia, fica mais fácil de ver a hipofluorescência por não perfusão capilar e começa a aparecer umas áreas hiperfluorescentes por acúmulo do corante em áreas que você tem pequenas alterações vasculares, microaneurismas e novelos vasculares. Tá, aqui no realce a gente vê essas áreas, um acúmulo dessas áreas bem próximo da borda da área de não perfusão. Nessa região a gente tem a área de não perfusão que a gente viu inicialmente, a gente tem essa extensa área de não perfusão vascular. Então, uma extensa área hipofluorescente de não perfusão na cima e temporalmente, né, aquela área que a gente vê na retinografia quando a pessoa está olhando na posição primária. Mais uma vez o realce, aqui a gente tem essa extensa área de não perfusão, é uma área isquêmica e que há chance do paciente evoluir para glaucoma neovascular. Mais uma vez, a gente tem essa área, um detalhe da região macular, mas antes de entrar na região macular, eu queria que a gente prestasse atenção. Se a gente pegar um diâmetro de disco e a gente jogar esse diâmetro de disco na área de não perfusão, a gente tem uma série de pequenos, de acúmulo desses discos, né? Então a gente vai somar, vai contar quantos desses discos a gente tem, e dá mais de 10. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 diâmetros de disco nessa área. Então são mais de 10. Toda vez que a gente tem mais de 10 discos de diâmetro, a gente tem risco de desenvolvimento de glaucoma neovascular e neovascularização. E se a gente ainda considerar aquela outra área, temporal superior, a gente vê que tem muito mais do que 10 discos de diâmetros, de área de não perfusão. Então, um olho com um risco extremamente alto de evolução para glaucoma neovascular. Mas agora, se a gente voltar, se a gente prestar um pouco mais de atenção nessa região onde ficavam os exudatos,
a gente consegue perceber que você tem uma hipofluorescência por bloqueio ou hipofluorescência por efeito de máscara. Essa área aqui perto da região foveal. E se a gente sobrepor a retinografia, junto com a angiografia, se a gente sobrepor as duas imagens, se ajustar o tamanho e ajustar a transparência, a gente começa a ver que exatamente as áreas dos exudatos é que corresponde às áreas de hipofluorescência por bloqueio. Ou seja, os exudatos estão impedindo a fluorescência de atingir a câmera. Então a gente está diminuindo progressivamente a transparência da angiografia e aumentando progressivamente a transparência da retinografia, de forma que as áreas correspondem perfeitamente. Os exudatos correspondem às áreas de hipofluorescência por bloqueio ou por efeito de máscara. Entrando agora no OCT, a gente consegue perceber que tem os exudatos, eles se acumulam nessa área da retina externa, né? Camada nuclear externa e camada plexiforme externa, e além disso a gente tem uma pequena área de edema também nessa região. Se a gente aumentar e fizer o realce, fica mais fácil de ver. Em amarelo a gente tem os exudatos e em cinza a gente tem aquela área de edema na retina externa. Em outro corte, a gente consegue ver mais áreas de exudação. É importante salientar que a cada área hiperreflectiva, a gente tem uma área de sombra compensatória. Nessa área, você não tem um defeito do epitélio pigmentado, você não tem um efeito dos fotorreceptores. É simplesmente uma sombra compensatória dessas áreas de exudação, que são hiperreflectivas. E além disso, a gente tem uma área de acúmulo de líquido no interior da retina externa também. Nesse outro corte, um corte vertical do OCT, a gente consegue ver que você tem, além da exudação, um acúmulo de líquido formando um verdadeiro descolamento seroso nessa área. Então, além da exudação formar o exudatos duros, a gente tem esse acúmulo de líquido que promove esse descolamento de retina neurosensorial. Aqui no realce a gente consegue ver essa rampa, né, de líquido se formando, a retina se elevando. Bom, então de hipótese diagnóstica, esse era um caso de oclusão de ramo da veia central da retina. A gente não tem muita hemorragia porque é um caso já crônico. Essa exudação e essa isquemia, elas levam algum tempo para se desenvolver. Então você tem absorção daquelas hemorragias, mas o surgimento desses efeitos secundários, que é justamente a área de isquemia e exudação extensa. É um paciente que é importante fazer laser, né? Você vê que ele não tem um edema macular muito importante, então a injeção pode ser feita também, mas o efeito da injeção é menos significativo. O importante é fazer laser para você ablar toda aquela área isquêmica e evitar a evolução para o glaucoma neovascular nesse paciente. Tá bom? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado.